Nesse momento, mais uma vez agradecer ao Mestre Jesus por esta bênção concedida a cada um de nós. E nesta noite, estudando Luz do Mundo, com o tema Um Reino Diferente. Que a paz do Mestre Jesus ilumine os nossos corações, que possamos dar força para esse entendimento. Que a tua misericórdia, Senhor, ilumine, proteja, fortaleça todos nós presentes, os nossos irmãos necessitados do teu amor, da tua luz, e por aqueles que passam por situações de tua mão sempre está presente em cada um de nós. Que a paz e o amor seja sempre uma constante na caminhada de todos nós. E assim, dai sempre a proteção, a iluminação, a nossa palestrante da noite, Karine Mamona, que vai fazer a mensagem O Reino Diferente. Que esta paz esteja com todos nós, eu e sempre. Assim seja. Assim seja. Que assim seja. Seja. Deus consiga nos... Que Deus nos abençoe, né? E cuide de todos nós. Vou tentar pôr aqui o telefone celular. Posso dar início, senhora Berta? Pode. Pronto. Gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Karine Mamona. Sou trabalhadora do Boa Nova e frequento também Jesus Nos Chama. É um prazer estar aqui com vocês mais uma noite para a gente falar do Cristo, né? Que é de tão importância para a gente. E esse estudo mexeu muito comigo. Muito mesmo. Eu acho que das poucas vezes eu coloquei assim trechos da história na palestra dessa forma, porque em diversos momentos eu me via, acho que no lugar de Tiago, via outras pessoas na mesma condição, na mesma posição, quando a gente vai olhando o dia a dia, as ações das pessoas, né? E a gente fica se questionando assim, quem sou eu? Quem sou eu perante o Cristo, perante as pessoas, perante os nossos posicionamentos? E a gente vai, como é que eu digo assim, se colocando no lugar. Deixa eu só um minuto aqui, gente. Agora que já tá tudo certo. E eu coloquei aqui, né, O Reino Diferente, que foi do livro A Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues. E Divaldo, nosso querido Divaldo, que está passando por um momento delicado de saúde, fez, né? Já tem alguns anos, mas a gente não pode tirar o mérito de termos um espírita tão importante, baiano, nordestino, brasileiro, que tanto nos representa e traz grandes ensinamentos. E falando um pouco sobre A Luz do Mundo, ele vem falando assim sobre o reino diferente. E ele vem trazendo a descrição do Mestre Jesus. Eu acho que se a gente falar um pouco de Jesus todos os dias, durante anos, eu acho que cada dia a gente consegue acrescentar algo nas qualidades de Jesus, porque é conforme a nossa evolução espiritual. Porque tem muitas coisas, tem muitas qualidades, muitos ensinamentos, muitos entendimentos que o Mestre Jesus trouxe que ainda, na nossa ignorância espiritual, eu falo a minha, né? A minha ignorância espiritual, eu falo nossa, porque tem espíritos do mesmo jeito, um pouquinho inferiores, né? Tem pessoas que já estão muito à frente, mas eu me coloco no lugar
que muitas vezes eu não consigo ter a compreensão de quem foi Jesus, porque o meu ser espiritual ainda não consegue compreender as decisões do Cristo. E talvez se eu tivesse tantos outros julgamentos, e muitos daqueles outros tiveram, né? E ele vem trazendo assim, e Jesus, esse mestre de amor, incompreensível. Nós estamos no ano de 2025, né? Início do ano de 2025. E hoje eu digo que a gente ainda não tem compreensão. E se Jesus estivesse aqui hoje, nesse momento, combatendo as mesmas ações, as mesmas curas, será que a gente ia ter a capacidade de, de aceitar, de entender o que ele fez, o motivo que ele fez, como ele fez, o porquê que ele fez? Será que a gente teria a condição de deixar o mestre descansar, porque ele estava dentro de um corpo que também se fadigava? Ou a gente ia querer que ele atendesse a gente no velho jeitinho brasileiro, porque a nossa dor também dói, é mais doída do que a do outro irmão, né? Então, às vezes, a gente não tem a compreensão de entender as ações, o amor do Cristo, a energia dele, o cansaço dele, as dores dele. E tão enigmático, que nos ensinou através de parábolas, tão compreensível, tão sereno, tão amoroso, tão delicado. Eu creio que Jesus tenha sido um espírito risonho, bem risonho, espalhando a boa nova, porque as pessoas já eram tão carrancudas naquela época, né? Tão duras, tão amargas. Eu acho que Jesus já vinha com aquele olhar de docilidade e, e sereno, né? E essa história fala do Tiago. Quem foi o Tiago? Se a gente for pela história, era o Tiago maior. São dois Tiagos, dentro dos apóstolos, dos 12 apóstolos, dois Tiagos, dois Judas, né? Então, esse era considerado o Tiago maior, que era o irmão. Menina, chega a tomar um susto aí agora com esse nome. Amiga, eu também. Ah, Eu também. gente, me Depois perdoe aí, eu a engasguei. gente explica, tranquilo. Deixa só eu respirar aqui agora, que misericórdia. Chega, me deu um frio na barriga. Ave Maria. Sim, deixa eu tentar voltar aqui a linha do raciocínio. Oh, Jesus, gente, perdão. Oxe, eu vou explicar rapidinho a razão disso aí. Esse nome que apresentou aqui é, na verdade, o nome da mãe da Karine, que ela já desencarnou. Então, assim, eu sei quando fala da mãe dela, né, como ela fica, a Lorena que está aí, então fica aí o nosso pedido de desculpa, especialmente eu que sou amiga dela, mas eu sei como é que ela fica, mas é o espírito dela, minha amiga, que está aí te auxiliando, tenha certeza disso, viu? Tem pouco tempo, gente, que minha mãe faleceu, só tem 2 anos. E a gente era muito unida, eu também foi um susto. Me desculpa. Lidinava, minha querida, eu não te conheço, mas um beijo para você. Você tem o mesmo nome da minha mãe. Eu, com todo respeito, eu só me emocionei aqui porque eu me assustei. Porque por um minuto eu imaginei, eu fiz, acho que minha mãe tá assistindo, porque se ela estivesse aqui, com certeza ela estaria online. Então eu peço perdão a vocês aí pelo susto só. Bora retomar aqui. Então o que é que acontece? Jesus, ele tinha 3 apóstolos que as pessoas que nós considerávamos, né? Um abraço, minha filha, pelo coração, obrigada. Que pelos relatos são 3 apóstolos que ele tinha mais proximidade. Então era Pedro, Simão, né? Que era estorvado, era mais, como eu disse assim, mais rude, né? Apesar de ser o mais velho, mas ele também era muito companheiro, muito parceiro de Jesus, tanto que Jesus jantou todas as noites na casa de Pedro. Eu acho que isso é uma das maiores honras que um dos apóstolos poderiam ter, né? A companhia do Mestre Jesus durante um grande tempo. E João e o Tiago Maior, que eram irmãos, e foram os 2 apóstolos da polêmica
que queriam sentar ao lado de Jesus e foi pedir isso a ele, que na hora que estivesse no reino do céu, que Jesus deixasse a direita para um e a esquerda para outro, porque eram mais merecedores, e isso gerou uma grande polêmica e chateação entre os apóstolos. Então, para a gente compreender primeiro quem foram esses apóstolos, né, que estavam ao lado de Jesus, quem foram essas pessoas. Então, pessoas comuns, teoricamente, como a gente, mas Jesus sabia que esses espíritos tinham muito mais força do que a gente, porque talvez ele não tivesse a mesma competência que Pedro teve de gerir aquela casa de cuidado, né, fundar a primeira igreja, de ser crucificada de cabeça para baixo, talvez eu não tivesse essa mesma força. Então, eram espíritos de pessoas comuns, mas que no seu íntimo tinha uma força muito grande. Então, o próprio Jesus apelidou tanto Tiago como João de Boanerges, que significava também como filhos do trovão, porque assim como Pedro também agiam por ímpeto, né? E às vezes a gente achava só que João era muito docinho, muito calminho, não era assim. Em um determinado momento, onde não aceitou Jesus, eles pediram que tocassem fogo na vila. Então a gente traz um pouco da história para a gente ter essa compreensão. E o que Jesus respondeu a eles, nesse momento de pedido, né, desse jeitinho que a gente tem de fazer aquelas velhas reservas a nosso bel prazer, por comodidade, é interessante a retórica de Jesus. Passa aí, por favor, Henrique, para o pessoal. Pronto. Eu vou acompanhando aqui para vocês que Jesus fala assim, o diálogo entre eles, né? Permite-nos, na sua glória, que nos assentemos uma à direita e outra à esquerda. E Jesus respondeu, né? Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Isso não é só um vinho, um cálice de vinho, uma bebida, uma água, seja lá o que for, ou um batismo com dentro de um rio. Não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando de algo transcendente, algo além a isso aí, né? Será que teriam capacidade de estar ao lado de quantas mil pessoas? Porque quando se reparte 5.000 pães, 5.000 peixes, se contavam somente os homens e idades úteis, né? Então não se contava idoso, não se contava criança, não se contava mulheres e nem idosas, nada disso. Então eram 5.000 homens com força de trabalho. Aí você tirar por baixo umas 20.000 pessoas, será que a gente teria essa capacidade de estar ali lutando, batalhando, amparando, curando horas e horas e horas e dias, né? Será que teria essa condição de renegar tudo e ir em busca de um amor ágape, como Jesus fez a sua vida em relação a Deus? Então, era algo acima disso. Será que você tem essa estrutura? Será que você tem a capacidade de fazer o que eu faço, de perdoar da forma que eu perdoo, de amar da forma que eu amo, né? E mais à frente a gente consegue perceber que não tem condição. Porque o próprio Tiago, ele interroga Jesus diversas vezes sobre as companhias de Jesus Cristo nesse reino tão esperado, tão desejado por ele e pelo irmão. E por todos os outros apóstolos, né? E eu falei aqui um pouco sobre essa aproximação. Henrique, pode passar esse outro slide aí? Isso. Obrigada, meu filho. Porque eu já tinha falado sobre a outra aproximação dos 3 apóstolos mais queridos, né? Como eu tinha explicado, que foi João, Tiago e o próprio Pedro. E Pedro, né? Então, para a gente tentar explicar aqui, para a gente tentar conseguir entender o pensamento de Tiago. E Tiago foi um questionador de por que Jesus, aquele ser tão tão forte, tão marcante, tão poderoso, o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus, aquele ser tão iluminado, ficava em meio a pobres, né? Em meio a pessoas que não tinham condições. Isso me marcou muito, porque isso me remete a comportamentos de pessoas que eu vejo no dia a dia. E ele fala assim, ele vem contando um pouco sobre a história do Tiago.
E aí a gente tinha Zebedeu, que era seu pai, e ele fala aqui que era uma pessoa que tinha condições. Para a época, uma pessoa que tinha empregados era uma pessoa que tinha condição. Então, Pedro, ou Tiago e João não foram pobres, como outros apóstolos, como os outros seguidores. Era uma pessoa que tinha estima. Tanto que ele conta assim, que Zebedeu, seu pai, tinha condições para contratar empregados, e seu irmão João era conhecido do sumo sacerdote. Então, olha o nível vamos dizer assim, de poder financeiro para a época, para as condições da época, que esses dois tinham perante os outros. Então, era uma pessoa que tinha uma visão melhor, né? Que ele achava, aquele que se considerava um pouco melhor do que os outros. Diz que ele teria os velhos proveitos políticos, proveitos financeiros, de status, enfim, né? E aí, provavelmente essa família tinha condições, como fala tanto no livro de Marcos, como no livro de João. E aqui eu coloquei uma imagenzinha aí, coloquei, por favor, Henrique. Pronto. E botou aqui, né? Que diante dessa vivência que ele teve da sua família pessoal, da sua particularidade, para o que ele estava tendo na experiência com o mestre, era uma distância abissal. Eu tenho a minha vida particular, onde eu consigo ter benefícios, moral, social, respeito perante as pessoas, porque eu tenho condição, porque eu tenho alimento, porque eu tenho vestimenta, porque eu tenho isso e aquilo, e as demais pessoas não têm. E eu não gosto de ter essa aproximação. Então, Jesus veio para fazer assim, dar aquela velha sacudida em Tiago, como ele dá na gente também, né? Aquela velha sacudida, e falar assim: epa, acorda, acorda aí, olha o que você está fazendo, rapaz, olha o seu irmão aqui do lado, olha o animal, olha isso, olha aquilo. E aí ele começou a devagar, a se perder em meio a esses pensamentos. Começou aquelas provocações interiores. Começou aquele debate, né? Eu me vi dessa forma aqui, me questionando. Eu acho que quantas vezes a gente não faz isso? A gente não se questiona durante os dias. Ah, mas eu fui rude com a pessoa sem querer. O zelador teve aqui e eu fui rude com ele, um exemplo, sem querer. E aquilo começa a me provocar. Porque eu acho que quando a gente conhece o Mestre Jesus, quando a gente conhece o lado bom da vida, para quem aprecia isso, porque às vezes o lado bom que a pessoa quer é a parte negativada, né? Não é a parte positiva. E quando você fala assim, fulano de tal, sai dessa vida, e a pessoa gosta. Infelizmente a pessoa gosta, né? Mas quando a gente conhece o Mestre Jesus, quando a gente conhece a energia dele, quando ele invade o coração da gente, quando ele entra na alma da gente, a gente não consegue mais ser a mesma pessoa que a gente era antes. Eu acho que quando a gente faz uma ação errada, parece que vem aquela picadinha de formiga na cabeça e fala assim, tchum, ei, olha o que você fez. Foi isso que Jesus te ensinou? É dessa forma que você tem que agir? E a gente fica envergonhado quando a gente não consegue pedir desculpa. A gente fica de cabeça abaixo quando a gente não consegue retroceder. Se a gente não consegue voltar para a pessoa ou pedir desculpa diretamente, ou mostrar que pessoas que não têm essa capacidade, né, de se desculpar. Mas fica ali paparicando, bajulando, tentando conduzir aquela má ação de uma forma diferente. Então, quando a gente conhece, quando Jesus chega dentro da gente e sopra na nossa essência, porque a tábua, as escrituras de Deus já estão todas cravadas dentro do nosso espírito. Todas as leis de Deus, tudo de Deus já vem gravadinho no nosso espírito. A gente aqui quer dar uma raspadinha e esquecer um pouquinho. Mas já está tudo lá, gravadinho. E ele começa com esse pensamento assim, que estranho, a história começa assim, né? Que estranho e enigmático era aquele rabi. E aí ele inicia esse questionamento dele. Pode passar aí, por favor, Henrique.
ele inicia esse questionamento dele assim: rapaz, como o meu mestre é diferente. Como ele é estranho. Como é que eu consigo amar uma pessoa que ao mesmo tempo eu não consigo compreender? Como é que eu consigo entender as explicações dele quando ele diretamente não explica? Como é que eu consigo silenciar quando ele está explicando? Como é que eu consigo perguntar quando ele está calado? Completamente calado. Completamente calado. Como é que eu vou entender um homem que anda no meio de leproso e não fica doente? Como é que eu vou entender um homem que está do lado de ricos, pode ser beneficiado e ainda assim rejeita, fica andar no meio de pobre e sujo? Então, acho que o quanto ele não se questionou, ele e todos os outros apóstolos, né? E aí a gente fica, eu imagino o conflito de Tiago, conflito. E eu peguei aqui alguns recortes, acho que por isso que eu coloquei esse slide, porque eu achei tantos recortes significativos, que eu acho que vai fazer com que a gente pense junto, que a gente mature junto, ou que a gente se sinta pressionados juntos, porque são questionamentos que o Tiago faz, que o Tiago foi uma pessoa comum, né? Dentro das limitações dele, apesar dele ter força de lutar depois, mas ele foi uma pessoa dentro das nossas escolhas aqui, né? Dentro de nós outros. E ele colocou assim, por diversas vezes nas indagações, né, dele, que é necessário recorrer aos nobres e poderosos para granjear os favores humanos. Isso aqui é hoje. Isso aqui não foi 2000 anos e 2025 anos atrás, não. Isso foi hoje. Quantas vezes a gente não quer recorrer a pessoas que têm condições, porque a gente precisa de certos favores que a gente não consegue dentro do nosso padrão social. Quantas vezes isso não acontece? E aí ele continua, né? O rabi era íntegro e bom, mas se recusava à subserviência, evitando oferecer aos poderosos as homenagens. Poxa, Jesus era tão bom, tão íntegro, tão justo, tão tudo. E como é que ele não vai aproveitar da oportunidade que ele tem de utilizar os favores políticos para angariar fundos para os pobres? Um exemplo. Ah, não, mas eu poderia ter fulano de tal, que é o governador, sei lá, de onde eles estavam. Ó, eu vou pedir ali uma troca de favor, vou colocar fulaninho do lado direito de Jesus, e aí ele vai soltar o dinheiro para Jesus poder começar a fabricar mais pão aqui e a gente montar, sei lá, uma padaria. Os velhos favores que a gente faz, os velhos favoritismos que é tão gritante na nossa sociedade hoje, que antigamente também tinha. E ele questionava o porquê de Jesus não utilizar esses artifícios para poder ter os benefícios. E ainda assim sabendo que Jesus era incorruptível, né? Jesus não ia se submeter a uma corrupção dessa. Ele não ia se submeter a uma coisa dessa. E aqui ele ainda se questiona, né? Interessante que ele ainda coloca assim: em meio aos seus seguidores não tinha um príncipe sequer. Um príncipe sequer. Um doutor da lei. Alguém que fosse alguma coisa. Ah, não, eu estou aqui no meio do meu rol social, vou fazer uma festa para a gente conviver as pessoas aqui, mas só é uma festa da sociedade se tiver prefeito, se tiver governador, se tiver algum secretário de qualquer coisa, se tiver um delegado importante, se tiver, sei lá, alguém da televisão, uma atriz global, uma coisa muito importante, um cantor internacional, tinha que ter alguém importante. Como é que Cristo não tinha sequer um príncipe, um doutor da lei, ou alguém que fosse qualquer coisa? Não, tinha que ser qualquer coisa. No meio é, 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 daquela, vamos dizer assim, daquela cambada, né? E ele olhava assim, aquele mar de leproso, aquele mar de tuberculoso, aquele mar de gente pobre, de gente fedorenta, como ele relata aqui. E Jesus não tinha coragem de botar e falar assim, não tem como vir alguém aqui
Porque olha o público que Jesus anda. E ele se questionava, né? Mesmo ele conhecendo as ações de Cristo. Isso é interessante. E ele bota aqui: ele se encontrava cercado pelas multidões dos desgraçados e os mal cheirosos. Imagine o que não é você considerar uma pessoa desgraçada e mal cheirosa. Desgraçada por quê? Por conta da pobreza, né? Pelas desavenças da vida, o que a gente considera hoje, eu vim por onde toca mendigo, vem me perturbar aqui, me pedir 1 quilo de arroz. Hoje, já dei ele ontem uma garrafa de água, né? E a gente fica naquela perturbação mental, social, e a gente fica naquela exclusão, porque a gente não tem coragem de tratar as pessoas com dignidade. E isso me faz lembrar uma pessoa que eu conheço aqui, e a gente está dando um certo amparo, e eu tenho um pouco tempo aqui na região, e eu soube que essa pessoa anda por aqui há mais de 15 anos, quase 20 anos. E ninguém que ajudava essa pessoa aqui sabia o nome. E eu fui conversar com essa pessoa, e a primeira coisa que eu fiz foi perguntar o nome. E quando eu estava conversando com um vizinho aqui, que eu falei, olha, a pessoa ali, e falei o nome da pessoa, eles ficaram aqui olhando, né? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é essa pessoa? Porque não tiveram a decência de perguntar o nome. As pessoas ajudam aqui, mas nunca apertaram a mão dele. E quando eu estava aqui na rua, que eu saí, conversei com essa pessoa, apertei a mão dele, deu boa tarde, chamei ele pelo nome. Quando eu entrei aqui onde eu moro, um vizinho veio me parabenizar pela ação e eu fiquei voando sem entender o que é que ele estava querendo me dizer. E aí ele veio me dizer pela ação que eu fiz. Que para mim é uma coisa simples, né? Porque eu apertei a mão dele e chamei ele pelo nome. Então a gente está num mundo tão estranho que às vezes a gente chama uma pessoa que não tem condição, que vive em estado de mendigância, pelo nome, parece que você está, acho que, dando uma surra na pessoa que está do lado que não tem a educação de dar um copo d'água. Parece que é algo fora da realidade. Que é isso que Jesus fazia com maestria. Jesus fazia isso sem cobranças. Jesus fazia isso no comum. Tanto era no comum que as pessoas que acompanhavam ele eram dessa estirpe. E ele não fazia questão nenhuma de ter um rico do lado dele. Questão nenhuma. E aqui ele vem contando ainda que Tiago, ele ficava magoado. E você fala assim, não, gente, não é possível que o apóstolo tenha ficar magoado, porque a gente só considera Judas, né, o traidor. A gente só considera Judas o ruim, porque era cobrador de impostos, porque Judas entregou Jesus, porque Judas fez isso, Judas fez aquilo. A gente só considera Judas ruim. Mas a gente não considerava o íntimo de cada um, porque a gente não teve essa vivência. A gente não teve essa situação. E aqui ele fala, que aqui é relatos, né, de Amélia Rodrigues, da história do próprio Tiago. Ele fala assim, ele estava intimamente magoado. Viver exclusivamente envolvido pelos leprosos, tuberculosos, paralíticos, surdos, mudos, cegos, endemoniados. Não era a atitude correta. Olha o que ele questionava. Olha por que ele ficava chateado com Jesus. Porque Jesus andava em meio de pessoas que para a época, para hoje, são consideradas insignificantes. Hoje a gente tem as lutas, porque parece que essas batalhas, essas pessoas têm que ficar enfrentando um leão todo dia. Que era para ser o comum. Ser tratadas com dignidade e respeito, porque não ouve, porque não enxerga. Paciência. A gente que enxerga, a gente que ouve, a gente que está andando, no amanhã pode não estar. Para acontecer, basta ter. O que vai significar que a gente vai desencarnar enxergando? Que não vai dar qualquer problema no olho e vai perder a visão. Por um diabetes, por um acidente, por qualquer coisa. Quem garante que a gente vai desencarnar com as pernas ainda em funcionamento até o dia do desencarne? Quem garante que não vai ter um problema na coluna,
um acidente, uma doença congênita, seja lá o que for, e vai paralisar. Porque o problema que o outro tem hoje, onde ele pegou, tinha e ficou. Porque o nosso irmão do lado, que tem problema de surdez, tem problema de visão, tem problema na coluna, tem problema nas pernas, que tem problema intelectual, tem, sei lá, qualquer problema, ele não foi o primeiro. E também não vai ser o último. Porque tem pessoas aí no mundo inteiro. E a gente pode, em qualquer determinado momento da vida, acontecer tais coisas ou piores. Ou piores. E a gente não consegue sequer respeitar essa oportunidade. Porque o ditado diz assim, tem um ditado popular que diz assim, a gente não se atira a pedra no telhado dos outros porque o nosso também é de vidro. Então o problema que está para o nosso vizinho está para a gente também. E a gente não pode esquecer isso. E aqui ele continuando assim, né? Ele fala aqui que Jesus ainda convivia com as meretrizes e os bandidos, os cobradores de impostos, sempre detestados. Jesus só andava com a raça detestada. Era esse o pensamento dele. Jesus só andava com a parte marginalizada, né? Com a parte que era deplorável, com a pessoa que era infeliz. Jesus, se a gente fosse dizer, como as pessoas falam, Jesus tinha um dedo podre para as escolhas das companhias. Com gente de mau conduta, né, amiga? Pois é, pois é. Ah, fulano tem um dedo podre para amigo, para namorada, para isso. Eu acho que ele dizia assim, né? Jesus tem um dedo podre para as companhias. Olha com que ele anda, ó. Prostituta, ladrão, cobrador de imposto, surdo, mudo, doente, deficiente, fulano de tal, leproso, só, né? E aí ele fala aqui, sempre detestados. Por quê? Por ele, né? Por ele e por algumas pessoas que tinham o mesmo pensamento, porque para Jesus não incomodava. Tanto não incomodava que ele andava. E se você falasse que não era para ele andar, ele andava mais. E se você falasse que não era para ele andar com um, ele botava 50. E daqui a pouco tinha mais 1000 atrás de Jesus. E o mau cheiro de nenhum deles incomodava Jesus. Eu acho interessante uma história que tem, se eu não me engano, acho que é a dona Joana que conta isso. Que estava Jesus e os apóstolos passando e que eles encontraram um cachorro morto. E aí os apóstolos começaram a falar, né? Que bicho fedorento, tá cheio de bicho. Que coisa podre, carniça. E começaram a tapar a narina, eu creio, né? Que a gente faz isso, né? Fedor, não sei o quê. E Jesus parou para contemplar aquele animal e falou assim, como ele tem os dentes lindos. Então, quando os outros sentiam o fedor da carne podre, Jesus enxergava a dentição perfeita do animal. Porque Jesus, ele não enxerga o que está aqui, ó. Ele enxerga o que está aqui, ó. Aquela centelhazinha linda que Deus colocou, que emana nosso corpo aqui, que vai de um corpo para outro, de uma encarnação para outra, de uma vida para outra. Né? Jesus enxergava isso, está dentro, a essência. E Jesus enxergou os dentes do animal. E aí a gente fala assim, que olhar, né? Que energia, que visão o Mestre Jesus tem. E é que ele fala assim, e aí ele continua, né? Que Jesus andava sempre com os detestados, mantendo largas e cordiais grupos com eles, dividindo o pão, repartindo o peixe de forma amigável e fraternal. Como é que pode dividir o pão e o peixe com um bocado de fedido? Eu acho que ele comia do lado assim, ficava assim, misericórdia, que mau cheiro. Enquanto Jesus estava ali olhando assim para as pessoas e falando assim, olha que sorriso lindo, olha que olhar bonito, olha a beleza desses cachos, olha que alma linda, olha que visão profunda, que olhar profundo essa pessoa tem, olha que abraço gostoso, que tem gente que tem um abraço gostoso, né? Que a gente abraça e parece que a gente vai subindo assim pro céu, parece que vai abraçando a gente para como um sofá bem confortante.
Tem gente que tem aquele abraço gostoso, né? Eu acho que Jesus abraçava e falava assim, ai, que abraço maravilhoso. A pessoa podia estar podre, mas Jesus estava falando assim, eu precisava de um abraço desse sem julgamento. Acho que Jesus ia escolhendo ali as essências. Pode passar, por favor, Henrique. E aí ele vinha assim, falando, né? E por mais profundo como era aquele amor, ele não conseguia compreender. Isso me marcou demais. Por mais que Tiago amasse Jesus, olha que marcante. Por mais profundo como era aquele amor, não conseguia compreender. Por mais que Tiago amasse, ele não entendia. Eu acho que Jesus vinha e dava um nó nele. Acho que quando ele desatava um nó, Jesus dava outro. Quando ele desatava um nó, Jesus vinha e dava outro. Eu acho que ia criando esses laços marcantes entre eles, mas ele não conseguia compreender. Você tem como crescer, homem. Eu consigo dinheiro para você, eu consigo fama, eu consigo governador, eu consigo sou um sacerdote. Meu irmão é assim, que sou um sacerdote. Eu consigo colocar você no hall da society aqui, colocar você aqui no hall da fama. Eu consigo tudo para você, mas você tem que deixar a negada de longe. Você tem que deixar esse povo. Gente, com todo respeito aqui, eu não estou falando dos negros, não, viu? Para não gerar polêmica. Você tem que deixar essas criaturas infames de lado. Você tem que deixar lá escondido, acanhado, coberto na poeira, dentro de um caixote. E você pode até ficar com esse povo aí, fedido, mas escondido de noite. Quando a parte da alta sociedade, do império, sair. Mas na frente deles, não. E Jesus falava assim, negativo. Quantas vezes a gente não julga os nossos? Porque Chico, pode passar aí, obrigada, Henrique. Não, volta um pouquinho, deixa nas indagações mesmo. Quantas vezes a gente não indaga os nossos? Chico Xavier esteve aqui durante anos. Ele foi o grande propagador da doutrina espírita. Chico foi muito criticado, principalmente pelos próprios espíritos. Pelos próprios espíritos. Quantos até hoje não falam de Chico por não compreender o amor que Chico tinha? Quantos até hoje não falam de Divaldo sem saber da vida de Divaldo? Quantos até hoje ainda não falam de Irmã Dulce? Oxe, como é que ela largou a família dela para estar cuidando de pobre? Oh, que maluquice. Quantos de nós, participantes da doutrina, não falamos de Divaldo? Ah, Divaldo gasta muito dinheiro com passagem de avião para subir e descer, como eu já escutei. Você sabe se ele ganha? Você sabe se aquilo ali, se ele fez uma promoção para poder conseguir pagar aquela passagem de avião e ir lá vender mais livros e trazer para a Mansão do Caminho? Você tem coragem de fazer o que ele fez? Você tem coragem de adotar 600 crianças? 600? Abdicar a sua vida pessoal e particular para estar cuidando de 600 crianças? De montar escola, maternidade, escola técnica, hospital, tudo dentro de um terreno? Sem ter condições? Então tem as nossas indagações, e os nossos questionamentos e as nossas faltas de ações. Passa aí, por favor, meu filho. E aqui é interessante que, que começa depois o diálogo entre eles dois, tá? E Tiago, ele tenta puxar uma conversa com o Mestre Jesus. E para interrogar o Mestre Jesus do porquê que ele fazia aquilo. E eu achei tão interessante essa conversa, que ele começa assim, ó.
Como sabes, prosseguiu Delicado, também eu anseio pelo momento da glorificação do nosso Pai entre os infelizes da terra. Todavia, creio que, cuidando apenas dessa gente que nos cerca, olha o detalhe. Todavia, creio que, cuidando apenas dessa gente, ó o pejorativo, né? Dessa gente que nos cerca, muito difícil será conseguir colimar os objetivos que a ti reportas que todos desejamos. Olha, eu quero que o senhor chegue no auge. Agora, com esse tipo de público aí, de povo aí, sei não, viu? Né? E aí ele fala assim, ó, conheço o velho jeitinho brasileiro. Conheço pessoas das classes mais favorecidas que não se negariam a contribuir com a sua posição, suas moedas e títulos, de modo a facilitar a penetração dos nossos postulados entre os anciãos e os mais representativos membros da nossa raça. Olha a diferença, né? Daquela gente, dessa gente e da nossa raça. Ó, nossa raça está aqui, né? Nosso estirpe. A classe A está aqui. Aí ele continua. Olha só, ele continua. Todavia, não se inclinariam eles a aceitar uma comunhão com estes que compartem os nossos ideais, os proletários infelizes e a ralé sem nome. Não é assim os políticos? Tá ali, falar com o pobre e depois passar álcool na mão. Ah, eu amo a classe pobre. E aí os seguranças fazem uma barreira. E se você tentar tocar, é capaz de você tomar um murro no estômago. Né? Os cantores que o fã não pode encostar. Não pode nem encostar, né? E essa raça proletariada, esse nome, não pode encostar, não pode encostar na raça que tem estirpe, né? Um é SRD, como a gente chama assim, o vira-lata, e o outro é a raça pura. E aí a gente consegue ver a segregação que a gente faz até hoje, nos dias de hoje. E nesse primeiro momento desse diálogo entre Tiago e Jesus, quando Tiago vem com essa conversa e despeja isso no colo de Jesus, Jesus silenciou. Eu imagino a dor que o mestre não sentiu nesse momento. De falar assim, não é possível que essa criatura está do meu lado e até agora não entendeu nada. Eu acho que veio rasgando aquela dor no coração de Jesus. E ele fala assim, não, eu estou ensinando verbalmente, eu estou mostrando, estou exemplificando carnalmente, no tete a tete ali, no ombro a ombro, e ele ainda não entendeu. Já desenhei até no chão com a mulher ia ser apedrejada, já fiz até desenho, e aí não entendeu. Acho que não é possível. Acho que Jesus fez assim, não. Acho que agora eu vou sair e vou chorar. Porque tem alguma coisa que ele está me fazendo entender. Acho que o silêncio de Jesus foi tão constrangedor, tão doloroso, porque às vezes o silêncio é a melhor resposta, né? E às vezes incomoda quando a gente silencia. Eu acho que foi tão perturbador para Tiago, que Tiago fez assim, não dizes nada, mestre? Eu gostaria de ouvir a tua opinião. Fala para mim o que é que o senhor acha de tudo isso que eu estou te falando? Me conta aí, me diz aí o que é, porque eu não estou conseguindo compreender o que o senhor está querendo. E aí ele continua assim, né? Olha só a resposta de Jesus. Tenho falado a todos a mesma linguagem, de amor e compreensão. Em verdade, as minhas palavras são atos inconfundíveis. Não podem receber interpretação incorreta.
nem se ajustam às malévolas consequências. Não venham para os sãos, os felizes, os ditosos, os que já receberam da terra o seu galardão, as suas reservas de alegria e as suas altas concessões de triunfo, conquanto transitórias. Ou seja, quem já recebeu aqui na terra a sua alegria, já sabe que é transitória. E quem está sofrendo, que está me acompanhando, é que de verdade é o que tem que passar pela prova, pelo crivo, e está sendo assistido por mim. Jesus quis dizer assim, ó, é justamente para essas pessoas que não são felizes que eu estou aqui. Eu estou aqui para amar, eu estou aqui para cuidar, eu estou aqui para me doar, eu estou aqui para servir. É para quem não tem, quem já está feliz não precisa. Quem ganha na Mega Sena precisa mendigar pão para comprar pão? Para comprar garrafa de água? Precisa. Porque já se acha automaticamente autossuficiente de que não precisa de mais ninguém. Porque se precisar até de um bom médico, ele pode pagar. E ele fala assim, nada, que tiver aí para mim, já deu, eu sou feliz da vida, eu não preciso de nada não. Né? E ele continua. O interessante é o que Jesus ainda continua respondendo. És livre de minha parte para avançares pela rota que desejares. Querido, se você não quiser me seguir, pode pegar a tua mala e ir atrás desse povo aí que não vou te cobrar nada. Não vou lhe indagar nada. Não está satisfeito, não? Pode ir. Eu acho que Jesus quis dizer assim, ó, pode seguir, você é livre. Você não precisa estar sentindo mau cheiro. Você não precisa estar no meio de leproso. Você não precisa estar no meio de tuberculoso. Você não precisa estar no meio das prostitutas. Você não precisa estar no meio dos cobradores de impostos, dos bêbados, dos aleijados. Não precisa. Você não está aqui amarrado. És livre de minha parte para avançares pela rota que desejares. Aqueles, porém, que amam a meu Pai e me servem, faloão ao lado dos atormentados, dos enfermos, dos desventurados, pois que para estes eu vim. Eu vim para as pessoas que sofrem. Eu sou o médico das almas, e se tenho os braços abertos para todas as... E tenho... perdão, gente. Eu sou o médico das almas, se tenho os braços abertos para todas as dores. O meu coração é fonte de reconforto para os que sofrem, e o reino a que me refiro não possui balizas na terra, nem pode ser compreendido dentro das diretrizes do tradicional humano. Tudo isso que você pensa, Tiago, tudo isso que você deseja, eu estou fora dessa linha, eu estou fora da curva, eu estou fora desses pensamentos seus de que eu tenho que me enquadrar em meio a uma sociedade que acha que os ricos são melhores do que as pessoas que estão sofrendo, porque tem uma condição melhor de se vestir, de estar cheiroso, de andar, de ter um sapato, de ter o melhor médico, de ter a melhor comida, de ter um cozinheiro dentro de casa. Estou fora disso aí. Você vai me achar naqueles que me servem, independente da condição financeira. Porque a gente não pode dizer que as pessoas que têm condições são ruins. Não! Tem muita gente que tem condição e que sabe o verdadeiro entendimento de Jesus. Que sabe o que Jesus veio pregar aqui. O que a gente está falando é da essência do Cristo. Da essência das pessoas. E ele fala aqui, ó. Cimentar-se-á no sacrifício dos que amam e que nada possuindo não receiam perder o que não tem. Uma pessoa que não tem condição não tem medo de perder aquilo que ela não tem. Um cego não tem medo de perder a visão porque ele não tem. E tem medo é a gente. Quem tem medo de perder um filho é porque o filho ainda está vivo. Quem já perdeu sente a saudade.
não vai ter medo de perder aquilo que ele já perdeu. E na realidade não é perder, né? Ele retornou para aquele que nos emprestou, porque essa é a lei da vida. Uma pessoa que não tem carro não tem medo de ser assaltado para ter o roubo de carro se ele não tem carro. Ele pode ter medo de ser roubado o celular, mas ele não tem carro. Ó, cuidado que aqui tá tendo um assalto de carro. Ah, Deus me livre, não vou passar por aqui não. Não tem carro. Como é que você vai ter medo de perder aquilo que você não tem? Jesus é muito taxativo. E ele fala assim, né? Jesus responde assim. Olha só o que Jesus responde para ele. O Filho do Homem triunfará, sim, em Jerusalém, de maneira inesquecível, e seu nome passará à posteridade. Estamos em 2025 e Jesus ainda impera, ainda reina, ainda é propagado, ainda nós falamos do amor dele, de suas ações, de tudo que ele nos compartilhou, de tudo que ele nos permitiu viver, de tudo que ele fez e de tudo que ele ainda faz. E vai continuar, porque a gente planta a semente em quem está vindo atrás, quem está vindo atrás planta a semente a quem está vindo atrás, e Jesus vai continuar seguindo o curso dele. E ele fala assim, olha só, esse daqui já tá acabando, viu, gente? Esse slide aqui eu achei muito marcante, né? Que já é um dos últimos. Ele fala assim, o reino de Deus está dentro de cada um que o deseja. Você não vai buscar fora. Já está aí dentro. Já viemos com o reino de Deus cravado no coração, cravado dentro do espírito. Basta a gente acessar. Não é trabalho externo, antes resultado do excelente labor anônimo e sacrificial nas noites de silêncio, nos dias de angústia e da dor libertadora. Ninguém o verá. E esse herói, aquele que o conseguir realizar, não receberá aplauso. Passando entre os homens desconsiderado, incompreendido, malsinado, todavia em paz consigo mesmo e harmonia com Deus. Nem todo herói veste capa. A maioria dos heróis não tem capa. Não tem capa. Herói é aquele que salva uma criança de bater num poste com bicicleta em vez de sorrir. É que vê um animal atropelado na rua e cata e pega para poder cuidar. É que vê um homem agredindo uma mulher e tenta intervir para salvar aquela vida. É a pessoa que vai comer e tem um pouco de comida na marmita e entrega a uma pessoa que está na rua em desespero. Esses são os heróis. São esses os heróis. E ele continua. Eis porque não posso atender às tuas sugestões. Obedeço àquele que me enviou, pensando especialmente nas meretrizes e nos publicanos que levarão a dianteira para o reino de Deus, em preferência a muitos dos homens que aparentemente se encontram vinculados ao meu nome. E aí a gente vê tantas mulheres que eram consideradas como meretrizes, tantos homens sofridos que acompanharam Jesus e que mudaram a sua vida significativamente por amor de um homem, de um ser tão grandioso, que fez com que a gente virasse a chave. E quantas pessoas até hoje que falam assim, eu encontrei Jesus. Você não encontrou Jesus. Você acessou o amor dele que está dentro de você. Você conseguiu compreender aquilo que a sua mente se negava a aceitar, porque não era aquilo que você queria.
Porque você queria estar na farra, você queria estar no meio das ações erradas, e quando você percebe que Jesus está muito perto, aí você vira a chave. E a vida tem um novo ressignificado. E eu gostei muito disso aqui, que ele fala assim, já é fechando, né? Tiago caiu em pesada reflexão, enquanto caminhava ao seu lado. Passa aí, por favor, meu filho. Isso aqui é o último slide. E eu fiquei imaginando Tiago seguindo ao lado de Jesus, como aquela criança que não consegue compreender, mas que ainda assim Jesus vem caminhando. Vem cá, meu filho, vem cá, minha criança. Vem cá, meu pequeno, que você tem muito ainda a aprender. Segue aqui comigo, vem cá que eu vou te ensinar. E quando o teu espírito crescer um pouquinho, você vai conseguir entender, pelo menos, um pouco das minhas ações. Então, nós somos essa criança. E a cada passinho, a gente vai evoluindo, vai entendendo o Mestre Jesus, vai crescendo e vai agradecendo a Ele por por toda a oportunidade, por todo o carinho que o Mestre tem, por tanto cuidado que Ele tem. A gente vê Jesus tão grande, a nossa alma tão pequenininha, né? Eu acho que é mais ou menos isso aí. A gente, criança, caminhando lado ao lado de Jesus. E fica aqui expressa a minha gratidão pela oportunidade da leitura desse texto, que mexeu tanto comigo, e eu me senti tão infantil ainda em busca de uma nova caminhada ao lado do Mestre Jesus. Eu desejo a todos vocês ainda uma boa semana e agradeço imensamente pela oportunidade. Senhor Alberto, a palavra é para o senhor. E agradeço a todo mundo, viu, gente? A todos, 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 todos. Muita paz, obrigado também, todos nós agradecemos. É uma mensagem que vem nos fazer uma reflexão e que no nosso dia a dia a gente tem que estar bem firme para entender tudo isso. Então, Deus abençoe. Eu acho que alguém quer perguntar alguma coisa aí, que levantou a mão para cair. Tem mais alguns segundos aí, quem quiser. R, que está aqui se apresentando como R. Acho que levantou a mão. Quem quiser falar alguma coisa aqui, estou aqui. Eu que agradeço a todos vocês. Foi esse jovem Carmelito aí que levantou a mão. Pronto. Eu que agradeço imensamente. Helder também acho que levantou a mão, não? Está fechado. Abre o microfone, amigo. Pronto, abri. O microfone está aberto. Karine, a sua mensagem e o seu discurso, nos faz compreender que o reino diferente de Jesus é tão importante na medida em que a gente consiga assimilar e a fazer uma adesão a essa preferência pelo marginalizado, pelo excluído. E eu lembrei do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os pobres, os fracos, os sofredores são meus filhos prediletos. Então Jesus já vivia isso, dizendo que o reino dele não é deste mundo, que é diferente, e quem quiser, venha, siga-me e eu vos farei pescadores de homens. Muito obrigado pela sensibilidade com que você tratou o assunto e pelo eco que, à medida que você ia falando, ia trazendo nos corações de todos nós que estávamos lhe ouvindo. Eu fico muito feliz de ter participado com o seu Adalberto, né, que é o coordenador do grupo, e com todos os outros companheiros e irmãos. A Lenita, que me mandou o link, fico muito agradecido de ter participado disso, dessa reunião assim iluminada. Muito obrigado, paz para todos. Jesus nos abençoe. Eu que agradeço a vocês.
Obrigada, gordinha, minha querida, minha irmãzinha do coração, seu Alberto, a todos os amigos presentes também. Achei a palestra maravilhosa, muito bem distribuída e você é fantástica, né? Eu sou suspeita de lhe dizer alguma coisa, tá bom? Um beijo. Boa noite, Karine. Boa Boa noite. noite. Eu não Aí, ó. entendi bem quando eu entrei, né, para assistir, mas você ficou emocionada. Mas Deus está contigo, viu? Continue Ah, brilhando. gratidão. É porque a Continue senhora tem o brilhando, mesmo cara. nome, a senhora tem o mesmo nome da minha mãe. Ah, entendi. E aí, quando a senhora Entendi agora. entrou, Sim. se minha mãe tivesse aqui, minha mãe desencarnou tem 2 anos. Se minha mãe tivesse aqui, com certeza ela estaria online. E aí eu comecei a fazer a palestra e eu só li o primeiro nome, Niginalva. E aí, na hora, eu pensei assim, poxa, minha mãe viu aquele negócio, até a minha mãe vê. Depois a ficha caiu de que ela não estava mais aqui. E aí eu não consegui controlar o A choro. emoção, a Eu não consegui emoção. controlar o choro. Aí eu falei, meu Deus, Entendi. aquela confusão de sentimento, né? De que por um instante ela estaria aqui e depois a razão me tirou ela de novo, né? E aí eu fiquei muito tocada. Então eu te Mas peço desculpas pela fragilidade, né? Que não era para isso ter acontecido, mas eu sou humana, né? Sinto muita falta da minha mãe, que era uma pessoa espetacular. E eu não sei que acho que a Benita conheceu, né? Rita conheceu, então Neto, minha irmã está aqui também, então a gente sabe o quanto ela faz falta. Mas não foi pela senhora, tá? De forma alguma. Foi só eu, meu sentimento, meu coração, que me deu aquela velha enganada, e depois ele puxou meu tapete de novo, e aí quando a razão entrou, né, no eixo, eu perdi o brio. Mas consegui seguir até o final. entendi, entendi. Mas eu quero dizer para você que ela está muito feliz onde ela se encontra, no mundo espiritual com Deus. Disso você tem a certeza. E está ao mesmo tempo entre nós, como Jesus, que as pessoas boas vão brilhar lá junto de Deus. E ela está brilhando na tua vida. Então, eu sei que o quadro emocional abala muito a gente, mas eu também, meu esposo desencarnou em abril de 2021 de Covid, sem nenhuma comorbidade, com toda a saúde. E para mim, 31 anos de casada não foi tão fácil. Imagine um esposo, imagine uma mãe, que é tudo na nossa vida, a gente conhece o mundo através dela. Mas eu quero te dizer que você precisa, necessita mesmo falar dela rindo, com muita alegria. Foi o que eu aprendi e foi dessa forma que suavizou toda vez a dor do meu coração e o meu choro. Eu Em falo vez de eu isso. chorar, eu falava rindo, alegre, muito feliz por ter vivido um casamento tão lindo, por amor realmente que Deus uniu dois corpos em um só. Eu Então, é falo, isso que eu te desejo. Fale de hoje por diante, trabalhe como eu trabalhei, mas fale rindo com muita felicidade, eu, brilhando como ela está, eu porque ela falo te que o ama lindo foi só o muito. susto, E foi é só Eu é a sei, impressão, brilhante, eu é entendi, brilhante no eu mundo. entendi, eu foi só o entendi susto na tudo. hora do E foi tão prova disso que você brilhou toda a palestra. gratidão, Conduziu da melhor forma possível essa palestra. Foi linda. gratidão, E gratidão. aprendi bastante hoje à noite com você, mesmo um pouquinho tempo que eu pude assistir. É para ela, Foi eu um desejo prazer tudo para conhecê-la, ela. viu? Ah, E obrigado, igualmente. Sr. Adalberto, obrigado a todos do grupo por até hoje estar deixando aí eu assistir a palestra de vocês em També. Eu sou de Paudalho, mas faço parte do Centro de Carpina, o Centro de Amor e Caridade. E graças a Deus, aos pouquinhos eu estou aprendendo sobre o Espiritismo e estou me sentindo muito bem, completamente, muito bem, com Deus, com todos os irmãos espirituais que têm nos guiado, nos auxiliado muito a minha vida aqui nesse globo terrestre. Estou muito feliz, graças a Deus. Obrigado, senhor Adalberto, por me deixar assistir aí o trabalho também. Um dia, Deus vai me ajudar para eu ir conhecê-lo pessoalmente, viu? Todos do seu grupo. E Boa assim é. noite. Boa Boa noite. noite. Muito obrigado. Eu não vou me alongar, mas assim, eu conheci Dona Lídia
como eu a chamava, e aqueles que a conheciam. E tudo que você falou, minha amiga, sua mãe fez um pouquinho aqui na Terra. Quem conheceu Dona Linde sabe que ela acolhia pessoas da rua. Sua mãe tinha filhos que não dava dimensão da quantidade de pessoas que ela acolhia. Então, tudo aquilo que você fez hoje parecia que foi, parecia não, é designada pelo Cristo, pela espiritualidade daquilo que Dona Linde fez aqui, né? Quem a conheceu sabe disso, né? E você, Lorena, é um presente para cada um de nós que tem a honra de conhecer, né? É isso que eu tenho para falar, e gratidão de verdade. Só para retificar, ela também, para mim, foi e sempre será aquela irmã querida. Eu também me emociono muito quando falo dela, porque eu sinto o amor dela perto de mim. Mas a Lindinalva, número 2, falou aí sobre o rir, é bom a gente falar com alegria, porque é essa alegria que Jesus quer que a gente conserve no coração. Lindinalva, para mim, será minha eterna amiga, irmã. Ela fica dentro do meu evangelho todos os dias. Eu a vejo nessa foto no meu coração. Amo demais, de paixão. Amarei para sempre. Obrigado por tudo. Mais alguém? Não tem mais comentários? Peço para a própria Karine fazer a Eliana, Sim, boa noite a todos. Também sou grata por vocês me permitirem participar junto com vocês. Como eu já disse, eu não sou espírita, mas eu sou simpatizante e tenho aprendido a amar vocês. Vocês são parte de mim. E hoje a tua palestra para mim foi como um abraço. Obrigada. É isso. Boa noite a todos. Que bom, né, ouvir isso, gente. É minha gratidão, Eliana. Seja muito bem-vinda à doutrina espírita, que ela consiga preencher teu coração e tua alma. Vai te ajudar bastante na caminhada. Eliana é do Paraná. Ela sempre entra nas lives. Então, peço para a Karine fazer a prece final da doutrinária dessa noite. Muita paz, obrigado a todos. Jesus abençoe. Gente, eu até lembrei agora porque deu eco. Olha o fone, onde é que ficou. E desculpa vocês antes de fazer a oração. Vamos lá. Mestre Jesus, nesse momento de reflexão, nesse momento em que acalmamos a mente e respiramos o ar do teu Pai, como o Senhor mesmo chama, nos presenteou e nos presenteia todos os dias. Quando nós puxamos esse ar também, nós estamos colocando o próprio Deus dentro de nós, energizando, oxigenando nossas células, nosso sangue, trazendo força para dentro de nós. Quando nós silenciamos, como Joana diz, até ouvir as estrelas, nós conseguimos sentir a batida do coração. E ele fica naquele tuco, né? Do próprio Jesus batendo. Jesus. Ele vem trazendo aquela força, aquela animosidade, aquele carinho dentro de nós. Vai empurrando o sangue para tudo quanto é lugar. E o sangue é vida. E o Senhor mesmo de
Beberás do meu sangue, está dentro de nós. O teu amor, a tua alegria, o teu amparo, a tua gratidão, o teu cuidado, o teu querer. Querer que a gente melhore, que a gente modifique, que possamos ser pessoas novas, não no corpo, mas na essência. Porque quando damos um passo a mais, significa que estamos mais próximos de Deus e de Ti. E é assim, essa energia de gratidão, que te agradecemos por tudo, por todos em nossa vida e por tanto que já fizeste por nós. A nossa gratidão de sempre, por todo alimento, por toda a água, por todo sorriso, por todo choro, por todo aprendizado, por todos os momentos de felicidade, por todo o canto dos pássaros, por cada flor que se abre, por cada grama que a gente pisa, por toda a energia que entra em nosso ser. Nós te amamos, Mestre Jesus. Fica aqui a nossa gratidão. Caminha conosco, segura em nossa mão, como crianças, ainda cantam. Assim seja, assim é e assim será. Hoje sim, durante toda a nossa evolução. Gratidão, gente. Fique com Deus. Uma boa semana a todos. Deus abençoe a todos. Possamos seguir na caminhada do bem.